Olá, pessoal, tudo bem? Bom, seguindo com os nossos exercícios, vamos para o exercício 13, tudo bem? Então, dando sequência aos nossos conceitos de dilatação. Então, bora para os nossos slides. Bom, uma barra metálica retilínea tem um comprimento inicial L0. Então, ele já está afirmando isso, que é uma dilatação linear. A uma temperatura T0. Opa! Então, comprimento inicial L0, temos uma temperatura inicial T0. O material do qual é feita a barra tem o coeficiente de dilatação linear térmico de valor, então, coeficiente de dilatação linear, 5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da variação de temperatura necessária para que essa barra apresente uma variação de comprimento igual, uma variação ΔL sem comprimento igual a 0,2% do seu comprimento inicial. Então, eu tenho uma variação de 0,2% do comprimento inicial. Então, já vou tentar organizar isso. Ó. A variação do comprimento é 0,2%, é 0,2 dividido por 100. 0,2 dividido por 100, então vou colocar da seguinte forma: 2 vezes 10 a menos 3, o comprimento inicial. Tá, então coloquei o porcento dividido por 100, vai ficar 10 a menos 2, com uma casa 10 a menos 3. Tudo bem? Então, essa é a nossa variação de comprimento. Ok? Então, a nossa pergunta é qual é a variação de temperatura ΔT? Lembre-se, variação do comprimento é comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Beleza. Qual foi a variação de comprimento? 2 vezes 10 a menos 3 do comprimento inicial. O comprimento inicial eu não sei, mas o quanto ele variou o comprimento é em função dele, então não tem problema. O nosso coeficiente de dilatação, 5 vezes 10 a menos 6, assim a gente encontra a nossa variação de temperatura. É uma igualdade, então eu posso cortar o comprimento inicial em ambos os lados. 5 vezes 10 a menos 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, variação de temperatura, 2 vezes 10 a menos 3, dividido por 5 vezes 10 a menos 6. 2 dividido por 5, lembre-se, 20 dividido por 5, 4. Então, 2 dividido por 5, 0,4 vezes. Divisão de potência de mesma base. Mantém a base e subtrai. Menos 3, menos com menos, mais. Menos 3 mais 6, 3. Então, organizando agora, eu tenho 1, 2, 3, 400 graus Celsius. Resposta correta, letra B. Tudo bem? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, lembre-se daquela simples tutoria. Questão de número 14, texto extenso, parece ser trabalhosa, mas veja, às vezes é simples, né? Para a realização de medidas cotidianas de temperatura, utilizam-se em termômetros que podem permitir leituras em duas escalas, Celsius e Fahrenheit. No Brasil, é a utilizada a escala Celsius e nos Estados Unidos a escala Fahrenheit. Na escala Celsius, o intervalo de valores entre os pontos de fusão e de vapor, sob pressão normal, de 100 unidades, enquanto na escala Fahrenheit 180. Lembrando, escala Celsius, fusão 0, ebulição 100, escala Fahrenheit 32.212. Durante a pandemia, experimentamos a necessidade da aferição da temperatura para a entrada em alguns locais. Em uma dessas aferições, um brasileiro apresentou uma medida de 36,5 graus Celsius de temperatura. Se ele estivesse nos Estados Unidos, qual seria o valor medido na escala usada naquele país? Ou seja, em outras palavras, quanto é 36,5 em Fahrenheit? Então, Celsius sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Pessoal, mais uma vez, um negócio interessante que vocês precisam lembrar é que em algumas questões pode pedir não qual é a temperatura, e sim qual foi a variação de temperatura. Então, quando ele coloca essa relação de 100 partes e 180 partes, eu preciso identificar a relação de variação. A cada 1 grau Celsius varia 1,8 Fahrenheit. Então, só lembrando aqui, ó, a variação da temperatura em Celsius
sobre 5 é equivalente à variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9, que é igual à variação da temperatura em Kelvin sobre 5. Se tiver qualquer questão falando, citando sobre determine a variação da temperatura, você não precisa se preocupar qual é inicial, qual é final. Vai direto para este fator de conversão. Tudo bem? Então, dando sequência aqui, ó. Em Celsius, nós temos 36,5 dividido por 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Podemos fazer de duas formas, mas vamos pegar a mais fácil, né? 36,5 dividido por 5, temos 7,3, que é igual a F menos 32 sobre 9. 9 está dividindo, passa multiplicando. Então, ficará 7,3 vezes 9 é igual a F menos 32. 7,3 vezes 9 dá 65,7. 32 está negativo, passa positivo. Então, a temperatura em Fahrenheit será de 65,2 mais 32, 97,7 graus Fahrenheit. Então, temos aqui como resposta correta, letra C. Tudo bem? Bom, dúvidas? Já sabe, né? Próxima pergunta. Olha, uma questão que traz gráfico, traz muitas informações. Então, bora ler a questão de número 15. Joana trabalha em um laboratório de pesquisa em uma universidade pública brasileira. Muito em breve, vocês também estarão nesse círculo. Nesse laboratório, ela precisa resfriar um determinado material, uma substância pura, que se encontra no estado líquido, de modo que ele se torne um sólido. Veja, se está saindo do estado líquido para o estado sólido, então nós temos calor sensível e calor latente. Lembrando que o calor latente é o ponto que ocorre a mudança do estado físico da matéria. Ela precisou interpretar um gráfico enviado pelo fabricante do material que mostra o seu resfriamento em função do tempo. Esse gráfico pode ser visto na figura a seguir. Nele, a sua temperatura está na escala Fahrenheit. O material está inicialmente na fase líquida e, ao final do processo, encontra-se na fase sólida. Importante lembrar que menos 40 graus Celsius é igual a menos 40 graus Fahrenheit. É o único valor que nós temos na escala Celsius e Fahrenheit que numericamente são iguais. Vamos lá. Os valores nas escalas Celsius e Kelvin para a mudança de fase de líquido para sólido desse material são dados, respectivamente, por. Então, veja, o detalhe é, ó, mudança de fase. Então, é o ponto que nós temos de calor latente. Tá? Então, é o ponto de calor latente. Veja, nessa curva característica, eu tenho aqui, ó, de 0 a menos 58 graus Fahrenheit equivale a um calor sensível. Aí ele vai parar aqui durante o intervalo de tempo, ele vai receber calorias, mantendo a temperatura constante. Então, este ponto em que nós temos aqui é o ponto de calor latente. E esse ponto de calor latente, que ocorre a mudança de fase, é em menos 58 graus Celsius. Então, o que que nós precisamos fazer? Essa temperatura, menos 58 graus. Opa, eu citei Celsius, né? Não, é Fahrenheit. Então, eu preciso converter menos 58 graus Fahrenheit em Celsius em Kelvin. Então, primeiro vamos para Celsius. Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, eu já tenho que Fahrenheit vale menos 58. Então, ficará C sobre 5 é igual a menos 58 menos 32 dividido por 9. Tá, então, C sobre 5, devo 58. Devo 32, 50, 80, devo 90 sobre 9. Aí fica fácil demais, né? Por quê? Menos 90 dividido por 9 é igual a menos 10. 5 está dividindo, então passa multiplicando. C igual a menos 10 vezes 5. A temperatura em Celsius será de menos 50 graus Celsius. Então, eu já posso parar aqui a minha questão e já posso chegar na alternativa correta, letra E. Mas é óbvio que nós não vamos parar aqui, porque ele pediu em Celsius e em Kelvin. Agora veja, eu posso fazer de duas formas. Eu posso converter do menos 58 graus Celsius, Fahrenheit em Kelvin. Então vai ficar F menos 32 sobre 9 é igual a K menos 273 sobre 5. Ou eu posso pegar direto esse valor, ó.
direto e converter menos 50 Celsius em Kelvin. Se torna muito mais prático, porque Celsius sobre 5 é igual K menos 273 sobre 5. O denominador é igual? Corta, certo? Porque eu vou multiplicar por 5 e dividir por 5. Então, Kelvin é igual, eu quero em Kelvin, né? É igual Celsius mais 273. Então, Kelvin é igual menos 50 Celsius mais 273. Kelvin igual a 223 Kelvin. Lembrando que Kelvin pertence ao Sistema Internacional de Unidades e ele não tem bolinha, ele não tem o grau. Então, mais uma vez, resposta correta, letra E. Tudo bem? Menos 50 e 23. Dúvidas, já sabe, né? Tutoria. Bora lá. Questão 16. Olha, essa aqui está sendo rapidinho, né? Em um instituto de análises físicas, uma placa, então eu já penso placa bidimensional. Uma placa de determinado material passa por um teste que verifica o percentual de variação de sua área ao ser submetido a um aumento de temperatura. Antes do teste, a placa, que tem área igual a 3 vezes 10 ao cubo centímetros quadrados, então eu já sei, superfície inicial, área inicial, 3 vezes 10 ao cubo centímetros quadrados. Encontra-se a 20 graus Celsius, temperatura inicial, 20 graus Celsius. Ao ser colocado no forno, a sua temperatura atinge 60 graus. Temperatura final, 60 graus Celsius. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear, o coeficiente de dilatação linear alfa é 1,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Neste teste, o percentual de variação de quem? Da área. Então, bora lá. Se eu estou trabalhando com área, temos uma dilatação superficial. A variação da área é igual à área inicial vezes coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura, certo? Então, veja, a minha área inicial já está aqui. Se eu descubro quanto variou a área, eu consigo descobrir isso em termos de percentual. Bora lá, então. A nossa variação da área foi área inicial, 3 vezes 10 ao cubo, beta. De novo, a questão me deu o linear. O superficial é 2 vezes o alfa. Então, 2 vezes 1,5, eu tenho 3 vezes 10 a menos 5, tá? E a variação de temperatura, 60 menos 20 é de 40, ou simplesmente 4 vezes 10 a primeira. Vou deixar em notação direto. Tudo bem? Bom, agora fica fácil, né? A variação da área é igual. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 9, 18. 36 vezes 10. 3 menos 5, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1 centímetro quadrado. Organizando, a variação da área foi de 3,6 centímetros quadrados. Mas não foi essa a pergunta. A pergunta é qual? Qual foi neste teste, o percentual da variação da área. Simples, só a gente pegar. Qual era a área inicial que ele tinha? Ele tinha uma área de 3.000 centímetros quadrados. Então, ó, 3.000 centímetros quadrados me representavam 100%. Eu quero saber 3,6 a quantos por cento ele equivale. Então, o que nós vamos fazer? Multiplicamos cruzado. 3.000 vezes x é igual a 100 vezes 3,6. Então, x é igual a 100 vezes 3,6. Então, temos 1, 2, 360 dividido por 3.000. 1, 2, 3. Posso cortar este com zero, este com este. Então, 36 dividido por 300, eu chego num total de 0,12%. Então, resposta correta, letra B, 0,12. Tudo bem? Tranquilo? Fácil, né? Veja, fizemos o 13, 14, 15, 16 bem tranquilinhos, apenas lendo as questões. Próxima questão. Opa, gosto dessas questões. A termologia
pode ser dividida em quatro partes: a termometria, calorimetria, dilatometria e termodinâmica. Dessa forma, assinale o que for correto. 1. A lei zero da termodinâmica diz que, se dois corpos A e B estão em equilíbrios térmicos com um terceiro corpo C em um sistema isolado, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Não preciso nem falar, porque aí já está falando da nossa lei zero, né? Lei de equilíbrio de energia, de temperatura, tá? Então, o equilíbrio térmico será entre todos eles, certo? 2. Soldando-se duas tiras de metal de mesmo tamanho e de coeficientes de dilatação diferentes, obtemos o que chamamos de lâmina bimetálica, a qual tem várias aplicações na prática. Quando o conjunto é aquecido, a lâmina de coeficiente de dilatação maior se curva no sentido do metal com o coeficiente de dilatação menor. Olha que questão legal, né? É uma questão de lâmina bimetálica. Vocês já viram essa lâmina? Deixo como sugestão, abra um simulador, simulador de lâmina bimetálica, ou ferro de passar, entre outras aplicações. E sim, é isso que vai acontecer. A lâmina bimetálica, ela vai sofrer essa dilatação, tá? 4. O coeficiente de dilatação linear do vidro Pirex é 3,6 vezes 10, 3,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1, tá? E o coeficiente de dilatação volumétrica do benzeno é 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius menos 1. Então, o coeficiente de dilatação aparente do benzeno, no caso desse estar contido num frasco de Pirex, terá um valor igual a 2,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius menos 1. Vamos tentar organizar isso. Lembre-se que a variação do volume real, ou seja, aquela dilatação real, é igual a quem? A variação do volume do líquido, então a dilatação do líquido, mais a quantidade do líquido que extravasou, que nós chamamos de dilatação aparente. Tudo bem? Como o enunciado está pedindo o coeficiente de dilatação aparente, nós só vamos rearranjar aqui, ó. A variação do volume aparente é o quê? A variação do volume real menos a variação do volume do líquido. Beleza, então, ó, variação do volume. Volume inicial vezes coeficiente de dilatação aparente vezes variação de temperatura. É igual variação do volume real. Então, volume inicial real vezes coeficiente real vezes variação de temperatura, menos variação de volume do líquido. Volume inicial, coeficiente de dilatação do líquido, e aqui eu tenho a variação de temperatura. Por que que eu estou colocando dessa forma? Porque a partir de agora a gente consegue identificar que, em todos os casos, o volume inicial era o mesmo volume do recipiente, tá? Então essa é a dilatação real. Então eu vou pegar aqui, ó, o volume inicial de todos é o mesmo. Se eu tenho um recipiente com 500 ml, então o volume inicial deles é o mesmo. Se houve a variação se houve a dilatação, é porque houve uma variação de temperatura positiva. Então a variação de temperatura em todos os casos é a mesma. Então sobe o quê? O coeficiente de dilatação aparente nada mais é do que o coeficiente de dilatação real menos o coeficiente de dilatação do líquido. Então, a partir disso, nós vamos conseguir encontrar de uma forma mais fácil, ó. O coeficiente, o volumétrico, o gama aparente é igual coeficiente de dilatação real. De quem? Do benzeno. 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, menos coeficiente de dilatação agora do nosso Pirex. Quanto que eu tenho aqui? 3,2. 3,2, esse é o linear. Para que eu tenha o volumétrico, eu vou fazer o quê? Multiplicar por 3. 3,2 vezes 3, 9,6 vezes 10 a menos 6. Agora, se eu fizer essa diferença, eu primeiro preciso igualar os denominadores. Então, eu tenho 1,1 vezes 10 a menos 3, menos, não, volta 6 casas, então 9,6, 6, 5, 4, 3. Então, 0,0096 vezes 10 a menos 3. Então, o meu coeficiente de dilatação aparente será de apenas 1,0096.
0,904 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, e não 2,1, como foi citado na nossa questão, tá? Então, a letra 4 está errada. E por fim, calor é definido como energia térmica de um corpo. Bom, calor é energia em trânsito, que flui de um corpo para outro, sempre de menor temperatura para de maior temperatura em busca de equilíbrio. E não é como energia de um corpo. Então, essa aqui também está errada. Resposta correta 1 e 2. Tudo bem? Dúvidas? Manda aquela tutoria. Para a gente terminar essa sessão bem objetiva, vamos lá a mais uma. A febre caracteriza-se por um aumento de temperatura corporal, podendo ser uma sinalização da presença de agentes infecciosos no organismo. Para o ser humano, para o ser humano, uma temperatura acima de 37,8 pode ser considerada um quadro febril. Devido à indisponibilidade de um termômetro graduado na escala Celsius, aferiu-se a temperatura de uma pessoa verificando o valor de 102,2 graus Fahrenheit. 102,2 graus Fahrenheit. A partir dessas informações, é correto afirmar que a temperatura corporal dessa pessoa em Celsius é. Então, converter 102 Fahrenheit em Celsius. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Quem eu já tenho? Fahrenheit. Então, ficará C sobre 5 é igual a 102,2 menos 32 dividido por 9. Então, C sobre 5 é 102,2 menos 32. Temos 70. Opa, vou fazer mais bonitinho. 70,2 dividido por 9. Podemos fazer de duas formas. Eu vou fazer direto aqui, ó. C sobre 5 é igual a 70,2 dividido por 9 me gera 7,8. Então, Celsius é igual a 7,8 vezes 5. Temos uma temperatura de 39 graus Celsius. Então, resposta correta, letra C. Bom, se a temperatura acima de 37,8 é considerada febre, temos que essa pessoa estava com febre. Tudo bem, pessoal? Bom, paramos por aqui, exercício 18. Agora teremos mais uma listinha para chegar ao exercício 24 e 25. Tudo bem? Não esqueça, qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda aquela tutoria que nós iremos te atender o mais breve possível. Até mais e bons estudos!